Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no nosso programa, que é voltado para negócios e voltado para carreiras. E hoje eu tenho a alegria de receber um amigo, Gustavo Piccolo. Gustavo é sócio fundador da Enfoque Contábil. Nós temos já uma longa história de amizade, além dos negócios. Obrigado por ter aceito o meu convite, estar aqui prestigiando o programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciano, pelo convite e a oportunidade, mais uma vez, aí, de estar falando com os telespectadores aí um pouquinho de negócio. Você é reconhecidamente um dos maiores especialistas na área tributária e na área contábil de Jundiaí. Como é que isso nasceu na sua vida, na tua trajetória profissional? A tua carreira, ela foi direcionada nesse caminho ou aconteceu? Como é que foi a tua história até você chegar hoje como sócio-diretor dessa grande empresa que é Enfoque Contábil, Gustavo? Na realidade, tudo começou muito cedo. Eu comecei e deu uma guinada muito grande, né? Inicialmente eu era muito voltado na parte de eletrônica, desmontava todos os brinquedos, queria enxergar por dentro e comecei a fazer técnico em eletrônica. E quando eu comecei técnico em eletrônica, eu comecei a trabalhar lá atrás, na Plástico Jundiaí, na área de contabilidade. Então ainda era bem o começo da parte de computador e tudo mais. Eu comecei a fazer os lançamentos na área contábil de tudo que se transacionava na Plástico Jundiaí e fui caminhando para a área contábil. Isso foi tomando gosto. Então trabalhei em grandes empresas aí, como Crown Cork, Rext, Grupo Axo. Fui trabalhando em algumas companhias, até a última foi no Grupo C&A. E aí eu comecei a olhar e falei assim, acho que está na hora de eu partir uma carreira solo, empreender, e abrir o escritório Enfoque há 12 anos atrás. E para minha surpresa, eu comecei a identificar aí uma carência muito grande na área contábil dos escritórios. Os escritórios estavam muito preocupados em recolher as guias, né? Então recolher as notas dos clientes, as transações dos clientes, e não estava preocupado em entender exatamente o que o cliente faz, quais são os problemas dos clientes, quais são as alternativas, trazer para esse universo de escritório terceirizado a questão do lucro real. Os escritórios trabalham muito ainda com a parte do Simples Nacional e lucro presumido, e de repente o lucro real aí é uma forma de tributação aí para os telespectadores entender, que dá um pouco mais de trabalho, um pouco mais trabalhosa. Geralmente isso é adequado para grandes empresas, mas também serve para pequenas empresas. Então, quando uma empresa tem aí uma lucratividade muito pequena, ao invés dele estar num lucro presumido, num simples, que vai onerar um pouco a carga tributária dele, o lucro real faz total sentido para essas companhias. E por aí a gente começou o trabalho, comecei inicialmente sozinho esse trabalho, e hoje o nosso escritório conta lá com 28 colaboradores, já temos aí próximo de 400 clientes na base, então a gente vem crescendo a cada ano exatamente por esses diferenciais. Como é que foi, ou melhor dizendo, o quanto a tua experiência trabalhando do outro lado da mesa te ajudou a criar as estratégias que hoje são os diferenciais do negócio do Enfoque, Gustavo? Isso faz total diferença, né? Porque eu não penso só como contador, eu penso realmente como empresário. Então, como é que é estar do outro lado na mesa? Porque se você pensar só como escritório, vai voltar naquilo que eu falei anteriormente. Cara, me dá suas notas, me dá seu movimento financeiro, vou processar isso e cuspir guia para você. E na realidade não é isso. O empresário precisa de algo mais. Ele precisa que você, na área contábil, traga alternativas e soluções. Então é muito importante essa minha trajetória trabalhando em grandes empresas hoje no meu negócio. Faz total diferença. Como é que foi a virada de chave na sua vida? Porque há aquele engano de estabilidade trabalhando em grandes empresas e o empreender você começa a caminhar por um caminho de insegurança, porque você não tem aquela enganosa segurança do teu salário no final do mês. Como é que foi essa decisão? Como é que foi a família dentro desse processo na tua história, Gustavo? Bom, a família foi fundamental. Eu acho que sem eles nada disso teria acontecido, então agradeço muito. Outras pessoas que ali estiveram apoiando esse trabalho, mas que foi realmente um tiro no escuro, porque você sair de um movimento
e de repente você abrir um escritório, começar a empreender sem nenhum cliente, sem nenhum colaborador te ajudando e tudo mais, e de repente você passar 8 horas, 9 horas dentro do escritório sem tocar um telefone, sem ter um problema para resolver, foi bastante estressante e complicado, mas foi superado aí logo no primeiro ano. A gente já começou a fechar com 10, 12 clientes e depois daí foi só crescendo e multiplicando a base, e aí automaticamente a gente que está acostumado a trabalhar e empreender aí, rapidinho a gente superou isso. E como é que foi para você, Gustavo, que é um técnico, tendo que desenvolver negócio para o seu negócio? Porque normalmente o técnico contador é aquele cartesiano, né? É o exato, né? E você ser comercial, você tem que ser um pouco mais solto. Como é que você trabalhou essa característica na tua carreira profissional, Gustavo? Uma das coisas que nós fizemos, e até não é desmérito, mas fiz um acompanhamento aí com um psicólogo para poder me ajudar aí, inclusive nesta formação, porque uma das minhas dificuldades, grandes dificuldades, é o não. Então as pessoas não gostam de ouvir o não. Então, como eu nunca soube dar o não, eu também tinha uma dificuldade em ouvir o não. Então eu fiz um tratamento nesse aspecto e o meu psicólogo até me orientou a fazer alguns trabalhos alternativos justamente para desenvolver isso. Então uma das coisas que eu fiz foi trabalho voluntário no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é para você entender um pouquinho os problemas e tudo mais. Fui dar aula, e eu acho que a grande escola foi dar aula, porque você acaba entrando numa sala de aula onde você tem 60, 70 alunos, e aí você é obrigado a se expor. E uma das coisas que ficou muito latente para mim é assim, cara, quem está ali é você, quem sabe mais é você do que aquela sala de aula. Então, isso foi despertando e foi moldando o Gustavo para o cara que é hoje, entendeu? Um pouco mais vendedor, um pouco mais empreendedor, um pouco mais desinibido. Então foi uma transformação aí nos 3 primeiros anos muito, muito boa no meu consentimento hoje. Nós tivemos por um tempo andando numa organização mundial de network, a maior organização de network do mundo, que é o BNI. O quanto o BNI também te ajudou nesse processo, abriu a cabeça em relação a network, a construção de relacionamento, como é que o BNI também ajudou nesse teu processo, Gustavo? Então, o BNI é uma ferramenta aí de network que foi muito importante porque você acaba ali semanalmente convivendo com 20, 30 empresários, onde cada um tem uma dificuldade, muitas vezes dificuldades que você já passou por ela, e você acaba trocando experiências. Então essa exposição semanal, de você poder compartilhar suas dores, escutar as dores dos colegas e trazer alternativa foi importante, tanto para o crescimento pessoal como profissional. Nós tivemos um caso de um membro que quando levantava, ele quase se escorregava pela cadeira, e depois de, 2, 3 meses já estava levantando com primor para falar, para se expor em público. Então eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, né? O medo faz parte do nosso dia a dia. O problema é que você tem que enfrentar esses medos sem correr dele, entendeu? Então isso faz diferença. Quando você enfrenta os seus medos, você automaticamente consegue aprender com eles e corrigir isso. E como é que foi a filosofia da organização, né? Porque lá há uma metodologia e há uma filosofia. Sim. E a filosofia normalmente vai na contramão daquilo pela qual nós somos educados, que primeiro é para mim. E o network fala, não, primeiro é para o outro. Primeiro você semeia, depois você colhe. Como é que isso foi na tua carreira, no sentido de apostar numa filosofia contrária àquela filosofia que culturalmente nós desenvolvemos, que assim, eu preciso vender, o network fala, não, você precisa ajudar. Ajuda que você vai ser ajudado. Como é que você trabalhou isso na tua vida, Gustavo? Então, como o nosso escritório lá no início era muito pequeno, e aí todos os clientes sempre se apoiavam no escritório. Então tudo que precisava, tudo que sempre demandou dos nossos clientes, a primeira coisa que ele fazia, contador, me ajuda aqui. Contador, me ajuda aqui. Então a gente sempre ajudou. Eu acho que essa questão do ajudar aí para a gente poder depois colher, eu acho que isso já vem lá de trás. Então eu acho que isso foi meio que natural
estar ali para ajudar. Então, nesses 7 anos, faz 7 anos que eu estou no Beni, nesses 7 anos nós temos lá uma metodologia de mensurar os membros. Eu acho que desses 7 anos, 6 anos eu passei sempre em primeiro lugar ali, justamente por já ter essa cultura de poder ajudar para depois ser ajudado, incorporada no nosso dia a dia. E você sempre deu a tua contribuição para a equipe, além de ajudar os empresários, estando e fazendo parte da equipe de liderança, né? Exato. Teu envolvimento, então, ele é de fato verdadeiro dentro da filosofia que é contribuir, e não só com os empresários, mas também com a equipe que precisa ter uma liderança para poder coordenar o trabalho, né? Como é que você se organiza nisso tudo, Gustavo? Você tem uma empresa, 400 clientes, como é que você se organiza para estar na liderança e para poder apoiar esses grupos que você faz parte hoje? Esse é o verdadeiro segredo do empreendedor, né? Ele saber compartilhar os seus horários. Eu acho que você ter uma agenda muito bem compartilhada, muito bem estruturada, faz total diferença. Então, hoje eu dedico exatamente um dia da minha semana só focado nesse negócio. Então, me dedico aí a estar na liderança, de poder ajudar as pessoas a se estruturar, a melhorarem as suas performances. E aí o resto da semana a gente cuida aí dos demais. Tudo se acomoda? Tudo se acomoda. Inclusive para levar os filhos na escola, buscar os filhos na escola. Gustavo, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Gustavo Piccolo, o Gustavo que é sócio fundador da Enfoque Contábil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Gustavo Piccolo, Gustavo que é sócio fundador da Enfoque Contábil. Gustavo, a gente vê aí o Brasil um emaranhado tributário, né? Cada novo dia surge uma nova emenda, uma nova lei, um novo decreto. Como é que você ajuda hoje os teus clientes a estar sempre atualizados em relação à questão tributária? E mais do que isso, né? Como é que você apoia os teus clientes nas estratégias legais para que eles não sejam tão penalizados quanto o empresariado brasileiro é em relação a esse emaranhado todo tributário, Gustavo? Então, hoje a gente tem aí algumas consultorias que acabam nos informando de todas essas mudanças aí, né? Então, acaba trazendo isso facilmente para nós. Nós temos lá uma equipe de gestores hoje, então cada um focado numa área, num segmento específico aí. Então, nós temos uma coordenação lá da área fiscal que fica ligada em todas as atualizações e modificações que o governo promove diariamente. Então, diariamente tem uma mudança. O que a gente tem é mapeado nos nossos clientes aí todos os segmentos que nós atendemos, que não são poucos, e a gente fica tentando olhar isso e poder transmitir adequadamente e previamente para os nossos clientes, que eu acho que isso faz a diferença. E para poder ajudar o cliente é entender o que o cliente faz. Como eu já falei, se você não entende o que o seu cliente faz, quais são as mudanças que ele está fazendo na atividade dele, então de repente ele é um comércio de computador e de repente ele começa a colocar a área de segurança, de câmeras de acesso e tudo mais. Se você não está preparado para isso, se você não está olhando, se você não está próximo do teu cliente, você não sabe disso e automaticamente ele vai estar factível a um erro, a uma autuação. Então é importante sempre estar do lado do teu cliente. Hoje nós temos mapeado lá os nossos clientes A, B e C. Os nossos clientes A gente passa mensalmente com esses clientes para poder dar uma olhada, acompanhar. Os clientes B aí a cada 2 meses está acompanhando e assim sucessivamente. Então a gente tem uma gestão exatamente disso. Como nós somos o primeiro escritório aí certificado ISO 9000, dentro dos nossos processos lá, do mapeamento de processo,
a gente já colocou isso como um processo que tem que ser regularizado. Então, a gente acompanha exatamente dessa maneira. E falando em decretos, mudança, o que está aí muito latente agora é uma mudança que houve aqui em Jundiaí, que é o decreto 27.250. Foi um decreto que foi feito aí pela nossa gestão hoje aí municipal, aonde ele acabou introduzindo algumas mudanças. Então, se eu não me engano, são 7 alterações, 7 obrigações acessórias, que foi aprovado aí em 27 de dezembro, então no apagar das luzes, na hora que todos os empresários aí estão pensando na confraternização, nas férias, na virada de ano, a prefeitura está olhando como fazer para poder arrecadar mais, poder olhar mais e tudo mais. E aí no começo do ano a gente já estava trabalhando nisso, porque uma das modificações, só a título de exemplo, as empresas que trabalham com cartão de crédito, não as operadoras de cartão de crédito. Então eu sou uma loja de roupa que tem uma maquininha lá da empresa X. Eu automaticamente, mensalmente agora, eu vou ter que informar para a prefeitura municipal todas as minhas transações efetuadas na maquininha de débito ou crédito. Para que isso? Porque essa operadora de cartão de crédito está prestando um serviço no nosso município. E se ela está prestando um serviço no nosso município, automaticamente ela deve pagar o ISS para o município de Jundiaí. Então foi uma mudança que vai abranger aí, hoje, essa atualidade que a gente está, todo mundo usa nosso dinheiro de plástico, todo mundo usa cartão hoje. São poucos ainda que usam dinheiro ou cheque. Então, tudo Então, pegou aí 90% das empresas aí operando com cartão que vai ter essa obrigação. E quem avisou o cliente? Como é que o cliente sabe disso? Então, é importante que a gente sempre está atento a isso e mostrando isso para o cliente. Falando em cliente, você disse que você tem 400 clientes na tua carteira, e eu sei particularmente que você é uma pessoa que está muito próximo dos seus clientes, né? Esse zelo, esse cuidado com os seus clientes é o que garante esse crescimento que você está tendo de reconhecimento como diferencial no teu negócio, e mais do que isso, a fidelidade que você tem hoje dos seus clientes, Gustavo? Eu acho que sim, eu acho que toda vez que a gente cuida e acompanha e que a gente está próximo do cliente, ele se sente amparado. Então acho que quando a gente deixa, e é natural na nossa vida, no dia a dia, se você abandona automaticamente é como uma flor, né? Você tem que regar todos os dias, toda semana você tem que estar ali, e se você deixar, ela vai morrer. E aí o mercado, por ser bastante competitivo, nós estamos falando aí algo em torno de 430 escritórios aqui na região, sempre vai ter alguém olhando, buscando, além do que hoje a contabilidade está passando por uma transformação também, que é a área digital. Então hoje já existem aí algumas plataformas onde o próprio empresário não precisa de um contador. Ele pode entrar numa plataforma e fazer toda a parte de apuração dos impostos e tudo mais nesta plataforma. Porém, ele não vai ter essa proximidade com o contador, ele não vai ter as estratégias, ele não vai poder olhar, não vai poder compartilhar ideias, tentar achar uma redução legal dentro da legislação. Então, tudo isso nós temos que estar atento e antenado para isso. Então, acho que essa proximidade faz a diferença sim. E hoje, com a tecnologia, não dá para dar aquele jeitinho brasileiro, né? O fisco ele está hoje amarrando cada vez mais as empresas, os empresários, que não dá para você negligenciar essa área tributária, né, Gustavo? Infelizmente não. Começou com as grandes companhias e isso vem a cada ano, vem estreitando mais, tanto na parte de pessoa jurídica como na pessoa física. Então hoje, infelizmente, as brechas aí são cada vez menores, então por isso que é importante você entender a legislação e trazer alternativas legais para as companhias. Estamos aí às portas, mais um ano das declarações de imposto de renda. Novidades para esse ano? Como é que o escritório está atendendo seus clientes hoje nesse quesito, Gustavo? Então, esse ano a Receita Federal fez algumas alterações, são pequenas, mas existem alterações. Então, os dependentes
que antes era até 12 anos, tinha que ter o CPF. A partir desse ano, dependentes a partir de 8 anos já tem que ter o CPF para poder informar. Porque tinha muita gente que colocava o gato, o cachorro e aí automaticamente não tinha o CPF e acabava saindo como dependente. Então, esse ano passa para 8 anos, a idade mínima aí para o CPF, e a partir do ano que vem, nasceu, já tem que ter CPF. Então, a partir do ano que vem, todos os dependentes têm que ter CPF. Outra alteração importante também é na questão dos bens. Então, antigamente, você tinha um carro, uma moto, um veículo, lá você só fazia a descrição deste bem. Agora, além da descrição, você vai ter que informar também o código de RENAVAN. Então, é importante que a hora que você vai fazer a declaração, você tenha cópia aí desse documento para que a gente já possa colocar isso na sua declaração. Porque os cartórios, por outro lado, já estão informando a Receita Federal que eu vendi o veículo X para tal pessoa e tudo mais. E por onde ele está vinculando isso? Exatamente pelo número do RENAVAN. Então, uma das coisas que nós não fazíamos, nós todos contribuintes, é a questão de quando eu vendo um carro que eu tive lucro, que eu deveria pagar imposto de renda sobre este ganho de capital, eu não faço. E agora, com essa nova amarração, eu vou ter que fazer esse ganho de capital. Então, se eu comprei um carro por 10 e vendi por 12, eu tive ganho de capital, imposto de renda em cima. Outra mudança também é na questão dos imóveis, que também hoje vai ter que colocar o número da matrícula do imóvel. Então, na hora que você for declarar que você tem uma casa a X, qual é o número dessa matrícula? Também com o mesmo intuito que o cartório está informando a Receita Federal dessa transação e também a Receita poder checar se o contribuinte está fazendo o ganho de capital disso. Então, basicamente, são essas mudanças. Para esse ano, essa questão do RENAVAN e do número da matrícula é opcional, você vai conseguir transmitir sem, porém, a partir de 2019, ela é obrigatória. Então, se você já quer se preparar, já olhar isso, já vamos colocar esse ano. Então, para os nossos clientes, a gente já vai orientar para colocar. Mesmo isso não sendo hoje uma obrigação, você recomendaria que o contribuinte já se organizasse nesse sentido, Gustavo? Sem dúvida, eu acho que assim, tudo que você já puder antever e antecipar, eu acho que é sempre louvável para que a gente possa regularizar a situação e facilitar para o ano que vem. Porque senão o ano que vem, e uma das coisas que todo brasileiro aí gosta, né, de deixar para a última hora. Então vamos tentar antecipar e não ter surpresas. Agora estamos aí num ano novo, apesar ainda que a gente já esteja no mês de março. Qual o cenário econômico que você está trabalhando? Qual a previsão de crescimento do país? Como é que você tem conversado com seus clientes? Qual a expectativa que os seus clientes têm em relação a esse novo ano, Gustavo? O que a gente tem sentido aí é que assim, as indústrias já estão começando a se aquecer novamente. Enquanto alguns segmentos aí, principalmente na área de serviço, ainda está sofrendo um pouco. Que é o efeito da cadeia mesmo, né? Então, a indústria, a construção civil, a gente tem algumas empresas de construção, já estão retomando a economia, já está acelerado novamente, enquanto aí a prestação de serviço, alguma coisa assim, ainda está dando uma patinada nesse sentido. Mas a gente acredita que após aí o segundo semestre, essa economia vai deslanchar um pouco mais. E falando de enfoque, quais são as novidades que vem pela frente aí? Porque você é uma pessoa bem dinâmica, pessoa que não fica parado, o que você pode antever para os nossos telespectadores? O que a gente está fazendo aí, nessa questão aí, é trazer inovações para os nossos clientes, tentar fazer com que o nosso cliente cada vez mais seja organizado na parte contábil, fiscal, para que a gente possa ter uma tranquilidade fiscal. E, infelizmente, quando a gente não faz as coisas da maneira correta, a gente sempre, quando coloca a cabeça no travesseiro, a gente fica, será que ninguém vai ver? E, querendo ou não, tudo que é errado uma hora aparece. Então, a gente está trazendo aí uma plataforma nova para os nossos clientes, para que ele possa, o seu dia a dia ser controlado, facilitando a nossa vida e trazendo possibilidades de melhorar essa parte fiscal e contábil dos nossos clientes. Obrigado pelo teu prestígio, obrigado por estar comigo nesse programa da Prime TV. O programa está sempre à sua disposição. Qualquer novidade do lado da Enfoque, por favor, o convite é permanente. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.